Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de Manhattan mal despontava, lançando seus raios alaranjados pelas amplas janelas do Hospital St. Mary's. Jackson Bennett, um bilionário conhecido por sua precisão e sucesso implacável, caminhava apressadamente pelo corredor silencioso, com o celular grudado na orelha. O dia prometia ser como qualquer outro, reuniões, contratos, números. Mas naquela manhã, algo interromperia sua rotina impecável. Ao virar a esquina, ouviu soluços. Os gritos de crianças, fracos, mas agudos, ecoavam contra as paredes frias e brancas do hospital. Jackson parou abruptamente. Seu instinto sempre aguçado lhe dizia que aqueles gritos não eram insignificantes. Ele seguiu o som, parando em frente a uma pequena sala de espera quase vazia. Lá dentro, 3 meninas idênticas, vestindo vestidos simples em tons pastel, levemente amassados, soluçavam, encolhidas juntas. Seus cabelos loiros quase idênticos emolduravam seus rostos, retorcidos pelo medo e pela tristeza. Eram pequenas, vulneráveis, mas em seus olhos brilhava uma força estranha, a força de quem já conheceu a dor. Jackson sentiu um peso no peito. Ele tinha visto miséria no mundo, lidado com crises financeiras e escândalos na mídia, mas nunca sentirá o que essas 3 pequenas almas despertaram nele. Uma mistura de pura compaixão e angústia quase paralisante. Uma das meninas ergueu a cabeça, seus olhos marejados encontrando os de Jackson. Sua voz, trêmula, mas clara, ecoou pela sala. Senhor, precisamos do Senhor. Papai, ele se foi. Essas palavras simples porém angustiantes, atingiram Jackson como um raio. Ele compreendeu imediatamente que aquelas crianças estavam sozinhas, abandonadas pelo destino, e que ele precisava intervir. Ele se ajoelhou para ficar na altura deles, tentando encontrar as palavras certas, mas nenhum discurso sobre riqueza, poder ou sucesso poderia ter amenizado a dor deles. Só restava uma coisa a fazer: protegê-los, tranquilizá-los e oferecer-lhes abrigo de um mundo que acabará de lhes virar as costas. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, Jackson Bennett sentiu seu coração bater por algo além de dinheiro. Ele ainda não sabia que aquele momento mudaria sua vida para sempre e que, ao cuidar daquelas 3 meninas, ele descobriria o verdadeiro significado de riqueza e amor. Após o choque inicial no Hospital St. Mary's, Jackson Bennett respirou fundo. Ele sabia que não podia deixar aquelas 3 meninas sozinhas, não naquele estado, e certamente não sem ajuda. As meninas se apresentaram timidamente, com vozes trêmulas, mas cheias de coragem. Meu nome é Lily, disse a primeira, enxugando as lágrimas na manga do vestido. Eu sou Emma, continuou a segunda garota com os olhos brilhando de medo e curiosidade. E eu, Grace, murmurou a última, abraçando as irmãs com força. Jackson ajoelhou-se para ficar à altura deles. Então sentiu toda a fragilidade e a força daquelas crianças simultaneamente. Estava acostumado a lidar com situações complexas, mas nunca havia se deparado com uma angústia tão pura e imediata. As meninas contaram-lhe a sua história. O pai delas, Michael Thompson, era piloto de avião e tinha sofrido recentemente um grave ataque cardíaco. A mãe delas tinha falecido quando elas eram muito pequenas e desde então, viviam com ele numa pequena casa no Brooklyn. Mas com a sua hospitalização repentina, viram-se completamente sozinhas. Os serviços sociais estavam sobrecarregados e elas temiam ser separadas e colocadas em diferentes lares de acolhimento. Jackson ouviu atentamente, comovido por cada palavra. Ele sempre acreditara que seu sucesso lhe bastava, mas naquele exato momento, compreendeu que existiam riquezas que nenhuma conta bancária poderia comprar: coragem, lealdade e família. Escute, disse ele suavemente com a voz calma e firme. Vou garantir que você nunca fique sozinha. Vocês ficarão juntos e eu zelarei pela sua segurança. Os olhos das meninas se arregalaram, uma mistura de surpresa e esperança. Elas nunca tinham ouvido tais palavras, não em um mundo que tantas vezes parecia cruel. Lily esboçou um pequeno sorriso, seguido timidamente por Emma e Grace. Era um sorriso frágil, mas Jackson percebeu que havia aberto uma brecha em seu medo. Após contatar o hospital para resolver a papelada, Jackson se ofereceu para levá-las até sua casa. A viagem de carro foi silenciosa, mas carregada de uma leve tensão. Cada garota observava o luxo do veículo com curiosidade, ainda sem compreender a vida que estavam prestes a descobrir. Ao chegarem à mansão Bennett, as garotas ficaram maravilhadas com a grandiosidade do lugar, os cômodos imensos, os lustres cintilantes, o jardim impecavelmente cuidado. Mas apesar de tudo, permaneceram cautelosas.
Jackson, percebendo a hesitação delas, sorriu e disse: aqui você está seguro. Esta é a sua casa, pelo menos pelo tempo que você precisar. Pela primeira vez em semanas, as garotas se sentiram seguras. De mãos dadas, observaram um homem à sua frente, tentando determinar se ele era realmente confiável. E Jackson, por sua vez, começava a entender que aquele encontro não era mera coincidência. Aquelas garotas iriam mudar a vida dele, talvez até mais do que ele mudaria a delas. Na manhã seguinte, Jackson acordou mais cedo do que o habitual, perturbado pelos acontecimentos do dia anterior. Os Trilizas ainda dormiam no quarto de hóspedes que ele havia adaptado para eles, 3 pequenas figuras aconchegadas em cobertores macios. Ele observou seus rostos serenos por um instante, respirando a segurança que lhes oferecia pela primeira vez em muito tempo. Depois do café da manhã, Jackson decidiu levá-las para conhecer a mansão. As meninas, com os olhos arregalados de admiração, correram de um cômodo para o outro. Lily parou em frente à biblioteca com os olhos brilhando, tocando os livros como se cada um guardasse um tesouro secreto. Emma foi até o piano na sala de estar, dedilhando as teclas de forma desajeitada, mas produzindo um som melodioso que fez Jackson sorrir. Grace, enquanto isso, contemplava as pinturas e os retratos pendurados nas paredes, imaginando cenas em sua mente. Jackson contratou imediatamente a Sra. Peterson, uma governanta experiente, gentil e paciente, para cuidar das meninas e organizar suas rotinas diárias. Ele sabia que não conseguiria fazer tudo sozinho e que precisava criar um ambiente seguro e acolhedor. Com o passar das horas, Jackson descobriu detalhes surpreendentes sobre as meninas. Lily, apesar da timidez, tinha uma memória excepcional e se lembrava de cada detalhe dos livros e figuras que via. Emma possuía um talento artístico extraordinário, desenhando com precisão e sensibilidade. Já Grace tinha um ouvido musical raro. Cada melodia tocada no piano parecia despertar nela uma compreensão instintiva de harmonia e ritmo. Jackson sentiu uma emoção que nunca havia conhecido: orgulho. Mas não era o orgulho de um homem de negócios. Era o orgulho de alguém que via um imenso potencial em vidas jovens e sabia que podia ajudá-las a florescer. Durante o almoço, as meninas falaram timidamente sobre o pai Michael e sobre o medo que sentiam de perder a casa e a rotina. Jackson ouviu atentamente, prometendo silenciosamente que faria tudo ao seu alcance para protegê-las e garantir o seu bem-estar. O dia terminou com um momento inesperado e doce. As Trilizas, exaustas de tantas descobertas, aconchegaram-se a Jackson no grande sofá da sala de estar. Lily, com um pequeno sorriso, murmurou: obrigado, papai Jackson. Jackson sentiu o coração transbordar. Aquela simples palavra, carregada de inocência e confiança, valia mais do que todos os seus negócios, todos os seus milhões. Pela primeira vez em muito tempo, ele compreendeu o que eram a verdadeira responsabilidade e o verdadeiro amor. Aquele dia inesperado mudou a vida dele. As Trilizas não eram mais crianças perdidas em um hospital. Elas se tornaram sua prioridade, sua missão e sua família. E Jackson sabia que nos dias que viriam, descobriria ainda mais sobre a coragem delas, seu talento e o incrível laço que as uniria para sempre. Poucos dias após a chegada das Trilizas à mansão Bennett, Jackson começou a cuidar das formalidades legais para garantir que as garotas pudessem ficar juntas e em segurança. Foi então que ele descobriu algo que o perturbou profundamente. As irmãs Thompson não eram órfãs comuns. Seu pai, Michael, havia acumulado dívidas enormes para pagar o tratamento médico urgente de que precisava após sofrer um ataque cardíaco. Se nada fosse feito rapidamente, as meninas corriam o risco não só de perder a casa, mas também de serem separadas e colocadas em diferentes lares adotivos. Jackson sentiu uma raiva gélida crescer dentro de si. Como o mundo podia ser tão injusto com crianças inocentes? Imediatamente contatou seus advogados, banqueiros e especialistas financeiros para desenvolver uma estratégia para proteger a família. Seu objetivo era claro: manter os Trilizas unidos e garantir seu futuro. Durante aqueles dias intensos, ele viu as meninas crescerem diante de seus olhos. Lily passava horas na biblioteca, absorvendo cada livro e fazendo perguntas inteligentes sobre o mundo. Emma desenhava retratos que pareciam contar histórias que Jackson ainda não conseguia entender. Grace, por sua vez, tocava piano com uma facilidade surpreendente, criando melodias que pareciam expressar emoções que ninguém ousava verbalizar. Certa tarde, enquanto todos estavam na sala de estar, Grace parou de brincar e disse em voz baixa, mas firme: papai Jackson, você sabe, nós só queremos ser uma família. Jackson sentiu uma onda de emoção avassaladora o invadir.
Aquelas 3 garotinhas, apesar de todas as dificuldades que haviam enfrentado, tiveram a força de pedir o que mais desejavam: amor e estabilidade. Ele tomou uma decisão que mudaria a vida de Michael. Usou sua rede de contatos para negociar com os credores e encontrar uma solução que salvasse a casa e quitasse as dívidas. Ao mesmo tempo, começou a apresentar às meninas atividades educativas e criativas adequadas aos seus talentos, garantindo que desenvolvessem seu potencial enquanto se recuperavam de traumas recentes. Pela primeira vez, Jackson sentiu que havia encontrado um propósito maior do que simplesmente acumular riquezas. Os Trillizas não eram mais apenas crianças para proteger. Eles haviam se tornado sua família, e ele faria qualquer coisa por sua felicidade e futuro. Enquanto os observava rindo juntos no jardim, Jackson percebeu algo essencial: a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor, confiança e proteção. E esse laço nascente estava prestes a ser posto à prova, porque a vida ainda tinha segredos a revelar e desafios a superar. As semanas se passaram, e com elas, a vida em Bennett Manor se estabeleceu em uma rotina tranquila, porém repleta de surpresas. As meninas Lily, Emma e Grace pareciam florescer um pouco mais a cada dia. Elas frequentavam a escola local com Jackson, que garantia que tivessem todo o apoio necessário. Suas risadas agora ecoavam pelos vastos corredores da casa, transformando o lugar antes silencioso e frio em um lar acolhedor e vibrante. Certa manhã, Jackson recebeu um telefonema do Hospital St. Mary's. Michael Thompson, o pai delas, finalmente estava estável e voltaria para casa. Jackson sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Como ele reintegraria as meninas à antiga vida sem comprometer a felicidade delas? Quando Michael chegou à mansão, ficou inicialmente surpreso com a atmosfera alegre. As Trillizas, vestidas com seus trajes coloridos, correram em sua direção, chamando seu nome. Mas antes mesmo que ele pudesse abraçá-las, elas se voltaram para Jackson, com os olhos brilhando de gratidão. "Papai Jackson!" exclamaram em uníssono. Michael então sentiu a profundidade do laço que se formara entre seu pai e suas filhas. Ele compreendeu que Jackson não apenas cuidara delas, ele as protegera, guiara e amava como se fosse seu próprio pai. Comovido e grato, ele assentiu e disse: "Obrigado. Agora vejo que você é muito mais do que um amigo para eles." Jackson sorriu, com uma mistura de orgulho e ternura nos olhos. Ele sabia que seu papel não desapareceria. Ele continuaria sendo uma figura paterna na vida das meninas, ao mesmo tempo que respeitava o retorno do pai delas. Com o tempo, as Trillizas reencontraram o equilíbrio. Podiam rir, brincar, aprender e sonhar em total segurança. Lily continuava a devorar livros, Emma pintava e contava histórias através de seus desenhos, e Grace enchia a casa com música suave e reconfortante. Enquanto isso, Jackson havia encontrado um tesouro que nenhuma conta bancária jamais poderia oferecer: o coração e a confiança de 3 meninas que o amavam incondicionalmente. A cena final desse período foi uma imagem simples, porém comovente: Jackson, sentado no jardim da mansão, cercado por Lily, Emma e Grace, observando o pôr do sol sobre Manhattan. As meninas riam e corriam ao seu redor, sua inocência e alegria iluminando o fim de um capítulo difícil. Jackson respirou fundo e finalmente percebeu que, às vezes, o destino coloca almas perdidas em nosso caminho para nos lembrar do que realmente importa. E assim, um novo começo teve início. Não por dinheiro, poder ou glória, mas por amor, família e a segurança daqueles que mais importam.